Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes, estou de volta depois de 2 semanas de férias, olha aí. E claro que estou ao lado de outras 2 cunhãs jornalistas, a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, Camila, seja bem-vinda. E também você sabe, né, que os nossos seguidores sentiram sua falta. Teve um que escreveu que nós somos 3, Santíssima Trindade, né? E que quando falta um, fica faltando assim uma coisa que ele sentiu falta. Mandou dizer lá da Paraíba, companheiro Edson Tavares, viu? Oh, meu Seja Deus! bem-vinda. Obrigada. Ô, Edson, mas é isso, né? O bom de ser 3 é quando uma não pode, as outras 2 seguram a barra total. E foi bom demais o episódio passado com o Gabriel Aguiar, o Gabriel de Biologia. Aí, ciceroneado por Inês e Ebele. E aí, Ebele, tudo bem? Ave Maria, agora sim, com a sua volta, minha filha, não faça mais isso não, viu? Porque uma coisa é faltar eu, faltar a Inês, agora Camila, que é pau para toda obra nesse podcast, que apresenta, que edita, que faz roteiro, que tudo. Quando ela falta, a gente fica perdidinha, né, Inês? Mas deu tudo certo, contamos com o apoio Meu do estúdio menino. da Pro, que foi essencial, assim, a entrevista realmente foi muito legal. Quem não assistiu ainda, vá lá, a entrevista do Gabriel, do vereador Gabriel Biologia. E é isso, que bom, mulher, que tu tá de volta, Armaria. Estou de volta. E assim, eu tive pela primeira vez a experiência de não ter participado do episódio e fiquei escutando, fazendo faxina em casa e escutando o episódio, me deliciando, sem saber o que tinha acontecido, não tinha participado, né? Achei maravilhoso, viu? Então, eu tive essa Conhecente, experiência. assistindo episódio, olha. Fui ouvinte, assim, só ouvinte dessa vez, só ouvinte. Pois, gente, bom, agora vamos falar sério, tá? A gente está às vésperas dos 60 anos do dia em que os militares brasileiros se acharam no direito de derrubar o governo de João Goulart, que tinha sido eleito, e de instalar no Brasil um regime de exceção com direito à censura, tortura, perseguições e zero democracia. Poderia até parecer um tempo muito distante, né, 60 anos, mas o dia 31 de março de 64, infelizmente, está muito mais atual do que poderíamos imaginar. Vocês sabem, né, muito bem disso. E por isso é que é fundamental a gente falar sobre a ditadura militar para que nunca mais se repita de verdade, de verdade. A gente vai falar desse assunto no programa de hoje, mas também vamos tratar de outros 2 assuntos importantes. O primeiro é sobre o caso Marielle, que está aí claramente se aproximando de um desfecho, né, com a prisão de 3 figuras públicas do Rio de Janeiro que são apontadas como mandantes do crime. E vamos também abordar a guinada à direita que está acontecendo em Portugal, também às vésperas de uma data histórica, os 50 anos do 25 de abril, que foi a data que marcou o fim da ditadura fascista do Salazar, do Marcelo Caetano, figuras que estabeleceram lá um governo absurdo, brutal, e que 50 anos depois, Portugal também está aí caminhando para uma direita pesada, xenófoba e muito negativa, tá? Para começar, vamos agradecer todo mundo que nos apoia, como sempre, vocês são maravilhosos, amamos vocês nos apoiam. É muito linda essa relação, Ave Maria, a gente fica muito feliz por ter esse apoio de todas as formas imagináveis, viu, gente? E se você quiser contribuir também, para que a gente continue a manter esse podcast vivo e feliz, assim, é bem facinho. Se você está nos vendo pelo YouTube, é só clicar no QR Code que está aparecendo na tela, né? Você vai lá com o seu celular, clica nele, pá, e aí vai direitinho para o site apoia.se/As Cunhãs Podcast. Se você não está nos ouvindo pelo YouTube, está ouvindo pelas plataformas de podcast, vai na descrição do episódio e tem lá outros caminhos. Fora o Apoia-se, tem também o Pix e tem também o Orelo. Você decide, você escolhe, é bem facinho você nos apoiar, tá certo? A gente agradece demais. E curte a gente também nas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, como diz a Inês, tá tudo aí, viu? É bem facinho, tá bom? Agora sim. Eu amo o Twitter. Twitter é bom, né? Adoro, vamos adotar. A Inês sempre lançando as tendências. Eu não Né? sei se é aquele X. Não, eu escrevi no X, eu fiz uma xada, pode dizer exada, não tem condição. Twitter. Pronto. Negócio de X. Tendências. Pois agora sim, bora começar. Bom, gente, a gente achou muito importante trazer o registro desses 60 anos do golpe civil-militar, né, que aconteceu naquele 31 de março de 1964, a partir de uma articulação golpista que tomou o poder
de um governo que tinha sido eleito democraticamente, né, que tinha sido originalmente o presidente eleito era o Jânio Quadros, o vice-presidente eleito era o João Goulart, Jânio Quadros renunciou e aí assumiu o João Goulart, que começou a estabelecer várias reformas, né, inclusive reforma agrária, enfim, ele estava ali com uma pegada muito progressista, de uma certa maneira, e aí, pá, 64 aconteceu o que aconteceu, né? Os militares foram lá, pum, né? E derrubaram tudo, e aos poucos, inclusive um cearense, né? Muito, muito importante naquele momento, que foi o primeiro presidente dos governos militares, né? Foi o Castelo Branco, que até hoje a gente tem que aguentar no Ceará monumentos, avenidas, um bocado de coisa aí com o nome dele, enfim, mas está aí. E aí a gente se iniciou um tempo que foi muito triste da nossa história. Parece que a gente está querendo apagar. A Inês viveu muito isso. A gente não viveu, eu não nasci. Eu nasci no meio desse percurso, eu nasci na época do Geisel, em 68. A Ebele nasceu, já não tinha mais ditadura, né, Ebele? 87, estava já reabrindo, né? Já Redemocratização e estava tudo. redemocratizado. Mas a Inês viveu, né, Inês? Aí eu acho que cabe muito a você falar um pouco disso, como é que você tá, como é que você lembra, né? Quais são as suas memórias e como é que você está vendo hoje esse apagamento desse período, como se tivesse sido um momento bom, positivo, sei lá o quê. O dia do golpe, que foi o dia em 64, né, de 31 para o dia 1º, diz que os milicos não gostam de dizer que foi dia 1º, para não ser o dia da mentira. Aí eles comemoram 31 de março. Quando foi em 64, eu já tinha 12 anos. Mas era assim, 12 anos não dava, principalmente naquela época. Hoje em dia, 12 anos dá para fazer um bocado de coisa, mas você com 12 anos naquele tempo, 64, não era muito ligado. Mas eu ainda era, porque escutava as conversas muito lá em casa, o povo lá de casa era muito politizado, tios, etc, etc. Aí depois, ao longo da adolescência e depois da adulta jovem, peguei o auge da ditadura, inclusive trabalhando. Eu já falei isso, já falei de censura, já falei como era difícil a gente trabalhar naquele tempo. Na faculdade também, na universidade, a gente olhava assim para o lado, aí tinha, já que apareceu esta figura. Não, eu vim transferida, eu era do Maranhão, vim estudar aqui. Era gente infiltrada para ver o que, é que a gente estava fazendo. Uma vez eu soube que eu ia pegar um tal do 477, que era o AI-5 das universidades, que a gente não podia mais estudar em faculdade nenhuma. Foi uma coisa muito pesada, e olha que eu nunca fui presa, nunca fui torturada, nada que não era. Já saiu o pessoal da tortura, tá? Eu ainda era muito nova para isso. Mas eu fico passada, fico plasma, como eu digo, quando eu vejo manifestações nas ruas pedindo a fechar o STF, vamos prender o Xandão, volta militares. Que loucura é essa? Aí eu fui ouvir pessoas que realmente participaram, sofreram na pele mesmo, a repressão da ditadura militar, que tem gente, inclusive gente da minha convivência, que tem até a minha idade, dizendo que é isso? Nunca houve isso. Digo, onde é que você morava, meu filho? Em outro planeta? Olha na minha cara, geralmente são ex-alunos do Colégio Militar. Olha, e diz assim, não houve isso, não houve ditadura, não houve tortura. Menino, me dá vontade tão grande de desganar, mas, né, a minha elevação espiritual não permite. Aí eu fui ouvir Benedito Bezerril, advogado, ex-vereador do PCdoB, ele foi líder sindical na época da repressão, quando fecharam todos os sindicatos, que o negócio da ditadura era fechar, acabar, amordaçar. E Benedito Bezerril foi preso. Eu não pedi para ele falar, porque eu acho que isso maltrata tantas pessoas. Aí ele foi preso num lugar chamado, peraí, Não, tudo bem, Casa dos Inês. Horrores, que é em Maranguape, aqui, bem pertinho da gente. Ele foi preso lá, ele e outras pessoas. Ele disse que o que se lembra, porque quando eles iam para essas casas de tortura, eles iam vendados, olhos vendados, não sabia, e geralmente faziam assim um caminho tortuoso para você não saber para onde é que estava indo. Então, ele disse que se lembra, o que ele se lembra foi que ele era do andar superior, de madeira. Ele disse que escutava que era madeira, sabia, por causa do pessoal pisando e ele, né, escutando o barulho, que não era assim, mosaico nem nada, era tal. Ele foi um que foi lá para essa Casa dos Horrores, em Maranguape, tiraram a roupa dele, colocaram fios elétricos no dedo dos pés e dos testículos dele,
Vou perguntar uma coisa dessa pessoa. Eu leio, melhor eu ficar contando, né? Do que a pessoa recordar uma coisa dessa. E colocaram ele sobre duas latas, se equilibrando. Olha a maldade deste povo. Ainda tem gente que diz que não teve tortura. Ainda tem aquele Bolsonaro dando vivas, elogiando, fazendo camiseta com aquele Ustra, que era um grande torturador. Ele colocaram o Benedito em cima de duas latas, ficou se equilibrando e tal. Ele ficou mais ou menos umas 6 horas sendo torturado assim, direto, certo? Isso foi em 1973. Como ele, várias pessoas. Outras pessoas aqui do Ceará, e isso aqui no Ceará, fora do Rio de Janeiro, São Paulo, quase todas as cidades brasileiras, principalmente nas capitais. Gente, quem não leu, bom também leia o depoimento, por exemplo, de Dilma Rousseff. Sofreu demais, cara. Ave Maria. Pois é, o Benito Bezerra é advogado, depois foi vereador quando teve candidatura, é da Fundação Maurício Grabois, aqui no Ceará, ele é representante, e é do PCdoB, é o único partido que ele se filiou na vida. E eu pedi para ele falar o seguinte: como é que hoje em dia as pessoas ficam na rua pedindo a volta da ditadura? O golpe militar de 1964 implantou uma ditadura odienta para impedir a realização do programa patriótico, democrático e progressista do governo do presidente João Goulart. E para alcançar os seus intentos, rasgou a Constituição, decretou o AI-5, banindo os direitos e garantias individuais, perseguindo milhares de brasileiros e brasileiras, políticos, trabalhadores, estudantes, intelectuais, religiosos, torturando e assassinando. O povo perdeu o direito de votar para presidente, governador, prefeitos das capitais e grandes cidades. Extinguiram a liberdade de opinião, de imprensa, censuraram, fecharam jornais e praticaram atentados terroristas contra pessoas, sedes de jornais, da OAB e outras entidades. Foram 21 anos tenebrosos. Quem hoje defende a ditadura militar ou desconhece a história trágica do Brasil desse período, ou é inimigo da democracia, da liberdade, do progresso, dos direitos do povo e da soberania de nosso país. Ditadura nunca mais. O pior é que às vezes eu sinto assim, porque meus pais viveram nessa época, mas eles eram pessoas assim, vamos chamar alienadas nesse aspecto político, né? E eu enxergo assim, uma parte da população, de fato, se afastou, como até hoje, é um bocado afastada das questões políticas, fica mesmo só vivendo, vive e segue a vida, né? E se preocupa consigo e tudo mais. E como a TV ajuda a maquiar muito a realidade nesse sentido, né? Na época, com a censura, isso vinha mais forte ainda. Então, achava meio que era meio normal, nada demais acontecia, né? Mas isso não dá o direito de pessoas hoje que viveram aquela época falarem que não aconteceu. Isso não dá esse direito. Elas têm, é isso, como a Inês sempre fala, tem que, não é possível, não conhece ninguém que não sofreu, que não se lascou, não conhece ninguém mesmo, jura? Conhece, conhece, todo mundo Amiga, conhece. eu tenho a mesma impressão, assim, eu lembro de uma vez ter questionado a minha mãe sobre o período, e ela não tinha memória sobre o quão cruel e sangrenta foi a ditadura, ela não tinha memória, muito provavelmente ela estava nesse grupo realmente de quem foi viver a vida, se alienou mesmo, havia uma maquiagem, né, nos meios oficiais do que era de fato a ditadura, então muita gente passou mesmo, hoje sabe, porque as coisas são ditas, a gente debate, mas que não tem essa memória, sabe, política da época. E aí, só mesmo para reforçar isso que você está falando. E depois a gente vai ouvir o professor Leonardo Sá, e como, de fato, o aparato, né, o aparelho estatal da época conseguiu botar muita coisa para baixo do tapete, não era falado. Os casos de corrupção, os casos de violência, de tortura, pelo que eu entendo, né, principalmente ouvindo os relatos de pessoas como meus pais, alguns parentes, isso passava à margem. Mas era muito real, né, Inês? Assim, é isso. Mas por que é que Você... passava mal? Porque a censura, Exato, censura. a censura, o Exato. efeito da censura. Sabia nada. O que é que você sabia? Era que o Brasil era maravilhoso. Ave Maria. E para completar, ainda ganharam a Copa de 70, né? De futebol. Aí pronto. Era o ditador em estádio aqui, sendo aplaudido,
Tá Era um entendendo? milagre econômico, era a Copa do Econômico, Mundo. era que militar não era corrupto, era mais bandido, cara. Depois é que se sabe. E a revolta que eu tenho é essa tal dessa anistia, que anistiou o Isso. torturador. É isso que eu fico doente, eu não gosto nem de falar, não, que eu não quero que minha pressão suba, não quero que eu fique com rugas. Mas isso é revoltante. É revoltante. Porque eu tive assim uma iniciação nesse movimento, porque eu vou falar aqui bem rápido. O meu pai fez faculdade de Direito da UFC, eu tinha o quê? 12 para 13 anos, justamente na época da ditadura. E o papai já tinha 40 e poucos anos para aquela época, velho, né, no meio dos jovens. E os jovens iam lá para casa, os colegas dele, jovens, e de vez em quando um era metido com o negócio de subversão, comunista. Quem ia lá na 10ª região quebrar o galho dos meninos? O papai, que era um senhor, né? Aí o papai, eu sabia, eu acompanhava esse movimento todo, por isso que eu não fiquei alienada. Mas se dependesse de imprensa, estava era lascado, né? É. Por Mas isso que a era isso aí. liberdade de expressão é tão importante. E uma imprensa livre de verdade. Isso que assim, é fundamental, não tem dúvida disso. Senão, fica essa coisa maquiada, horrível e pronto. É por isso que os autoritários, assim, a primeira coisa, a primeira providência que buscam tomar é essa. É acabar com a liberdade de expressão, acabar com a liberdade de imprensa, acabar com isso, desmerecer o trabalho da imprensa completamente, é a primeira coisa, a primeira etapa. Mas a liberdade de expressão que esses bolsonaristas, a Ah, extrema-direita e o gado quer é outra coisa. é Eles outra querem coisa. liberdade de expressão para mentir, É, para caluniar e para passar pano na safadeza. isso. Mas aí já é outro episódio, né? Quem tem que Isso. falar. Aí eu fui ouvir também Ruth Cavalcante. Ruth Cavalcante tem uma história assim muito legal, porque não muito legal porque foi torturada não. Ela foi torturada, ela foi a primeira mulher presa no Brasil, ela estava no congresso da UNE, lá no interior de São Paulo, foi presa primeiro lá em São Paulo, depois liberaram ela, e aí ela veio para Fortaleza e foi presa na Universidade Federal do Ceará. Ela era muito visada, por quê? Porque ela era assistente ela foi assessora do Paulo Freire, no movimento de educação de base. Paulo Freire, que todo mundo sabe, né? Para você que não sabe quem é, né? Então, ela foi presa, e era tão no começo que não tinha nem assim prisão destinada para as mulheres. Aí ela foi presa no hospital, na polícia, hospital da Polícia Militar, ali acho que é na Floriano Peixoto. E ela foi presa e ela disse que ia fugir. Ela só pensava uma coisa. Ela foi presa em dezembro. Quando foi em abril, que era até o aniversário dela, ela é tua colega de signo, Evelyn. Ela só pensava em fugir. Aí ela recebeu visita lá na prisão hospital de uma irmã e dois amigos. E ela já tinha combinado. A irmã foi de peruca e com vestido. Aí o que foi que aconteceu? Deu a peruca para ela botou uma peruca, botou o vestido da irmã, certo? Vamos e venhamos, naquela época não tinha essas câmeras, quando a gente chega em qualquer lugar, né? Tira logo a fotozinha, não tem câmera. Não deu para ver que a irmã entrou com um vestido e saiu com outro. Ela que saiu de braço dado com os dois amigos que tinham ido visitar, e na hora do burburinho, a irmã. Ela foi muito corajosa, viu? Ainda deixou a irmã lá, e a irmã também, né? Colaborou. Na hora que saiu as visitas, todinho saíram as visitas, a irmã saiu, na maior cara de pau. E ela já tinha saído com os dois amigos, de peruca e tudo. Deu para entender aí a marmota? Pois foi. Ruth fugiu do hospital, prisão, assim. Fugiu para o Recife, passou uns tempos em Recife num sítio, aí depois fugiu para o Chile. No Chile também depois teve a ditadura do Pinochet. Aí então foi para a Europa. Pediu asilo em Londres, não conseguiu, aí conseguiu na Alemanha. E assim foi para a Alemanha, o companheiro dela também, o João de Paula, e lá nasceu em 1977 a Mariana. A Mariana nasceu com síndrome de Down, e ela então desviou digamos, foco que ela tinha com Paulo Freire para essa visão mais de biocêntrica, para cuidar de quem nasce com Down. A Mariana tem hoje o quê? 46 anos. Praticamente a minha idade, 46 para Ela é de 47. 77, da idade das minhas filhas gêmeas. Isso. Então, aí ela nasceu na Alemanha, foi bom porque disse que na época
alemã mais adiantada à medicina, foi muito estimulada e tal. Quando ela já chegou aqui, ela já tinha, assim, já estava um passo à frente de outras pessoas com Down, porque foi muito assistida na Alemanha. E a Mariana, eu conheço ela, ela enche a boca. Eu nasci na Alemanha. É uma graça. E uma vez, tem umas histórias maravilhosas da Mariana, mas o caso aqui não é Mariana, é a mãe de Mariana, a Ruth, que tem livros publicados como Nossa Paixão era Inventar um Novo Tempo, que é um depoimento de 35 pessoas resistentes da ditadura militar, também é coautora de Educação Biocêntrica e foi agora agraciada com a título de doutor honoris causa da UFC. Isso, No dia que o Lula também foi, brevemente teremos essa festa. isso. E eu perguntei, Ruth, a mesma coisa que eu perguntei ao Benedito, Ruth, como é essa história desse povo hoje pedindo a ditadura, desde 2013, com aqueles movimentos da rua, que era por uma passagem, 20 centavos e tal, a direitona no meio da rua pedindo voto de direita, é o mundo todo, é Trump da direita, é na Europa. Que diabo é isso? O que foi que aconteceu? Aí ela também conversou com a gente. Eu agradeço profundamente essa oportunidade de dar um depoimento a respeito de, como diria o Chico Buarque, da página infeliz da nossa história, que foi a ditadura militar de 64. Nesse ano completam 60 anos. Portanto, não significa que é um tempo muito distante, não. É um tempo muito próximo, onde muitas pessoas que viveram concretamente a repressão desse período estão vivos e podem contar a história real. Eu, por exemplo, tinha 20 e poucos anos, estava na universidade, participei do congresso de Ibiúna, onde toda a liderança do Brasil foi presa, e ao voltar, a ditadura tomou uma posição mais repressora ainda, que foi a instituir o ato institucional número 5. O AI-5 veio com todo o poder possível e imaginário. Por exemplo, eu fui enquadrada no decreto 477, onde fui expulsa da universidade. Esse decreto expulsava funcionários, professores e estudantes por um determinado período longo. Eu não podia estudar em universidade nenhuma no país. Então, era muita repressão que acontecia em todos os níveis. E quando eu vejo essas manifestações, principalmente de jovens, de pessoas de classe média ou classe mais oprimida, defendendo o AI-5, defendendo destruir as nossas instituições, eu me dou conta de que é um profundo desconhecimento do que houve nesse período. Então, as repressões atingiam todas as pessoas, de todas as idades, de todas as classes sociais. Então, desconhecer isso leva a querer, por exemplo, pedir a volta dos militares para o poder. Os militares têm que tomar conta da segurança do país. Não pode estar exercendo o poder executivo no nosso país, como foi na época de 64. Então, nós fomos não só presos e torturados, como exilados e muitos mortos. Nós temos muitos companheiros nossos da própria universidade que foram assassinados pela ditadura. Então, esse desconhecimento leva a tomar essas posturas que nós vimos, principalmente no último governo, do inelegível. Nós vimos que as pessoas tinham um desconhecimento completo sobre isso. E é importante que a gente esteja aqui presente para dar esse testemunho vivo do que nós passamos. Isso daí resulta numa tomada de posição também. O que nós podemos fazer para que essa situação não volte mais? Nós temos muitos slogans, inclusive ditadura nunca mais, que dá esse recado de que não é possível que nós, que defendemos a democracia, estejamos nessa situação de pedir a volta dessa situação dos militares no poder. Quando ela coloca isso, né? O que fazer de fato, né? Essa última eleição foi assim, foi na trave, né? Quase. Imagina se o Bolsonaro da vida ganha. A gente vai falar daqui a pouco do caso Marielle, não tinha descoberto o mandante de Marielle, e as instituições que hoje estão funcionando bem, está tudo acontecendo bem legal, já assim, tem tudo aí, por exemplo, investigações que estão indo à frente do 8 de janeiro, tudo, nada disso estaria acontecendo, e muito pelo contrário, o Supremo já seria outro, o Bolsonaro já teria indicado mais duas figuras do Supremo altamente no mesmo estilo do Cássio Conká e do André Mendonça. Imagina só, gente, é sério, sem brincadeira. Como é que o negócio é assim? Maria. E assim, esse movimento de enaltecimento da ditadura, ele vem na esteira
né, do fortalecimento do discurso de extrema-direita, do discurso anti-esquerda. Então, às vezes a pessoa não sabe de nada da ditadura, não sabe de nada de comunismo, mas entoa esse discurso porque aderiu à extrema-direita, né? E o discurso de extrema-direita é esse, é o anticomunismo, é o anti-esquerdismo, né? E É a o ditadura moralismo. é a ditadura que foi que combateu o comunismo. Então, esses discursos estereotipados voltam à tona, né? E faz parte desse discurso negacionista, de que na ditadura não teve tortura, não teve violação de direito. Então, Não teve corrupção. negacionismo, anti-esquerdismo, anticomunismo é o caldo da extrema-direita contemporânea, né? E aí, Ave Maria, se a gente realmente não tivesse interrompido esse ciclo com a eleição do Lula. Mas aí a Ruth fala sobre educação, que realmente é muito importante. A meu juízo, eu penso que os nossos governos mais democráticos que tivemos, os dois governos anteriores do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, teve muitos avanços de defesa da democracia. Agora eu penso que nós temos que estar muito atentos a uma situação, que é trabalhar não apenas o conhecimento do que houve, não conhecer o que houve, mas no dizer do Paulo Freire, trabalhar a conscientização das pessoas. Por que isso acontece? Que relação tem isso com o mundo? Que relação tem isso com a situação política, não só nacional, como a política internacional? Então, o que nós podemos trabalhar, a nossa juventude, as pessoas que passam por necessidade, por que tudo isso aconteceu? Então, a causa da minha prisão foi exatamente dando um curso sobre Paulo Freire. E agora eu retomo com essa ideia. Nós temos que voltar a trabalhar a educação popular para favorecer esses momentos de conscientização das pessoas com relação a tudo isso que está acontecendo. Olha aí, tá vendo? É isso. Não, e eu concordo, assim, educação nunca é demais e a gente precisa toda hora bater nessa tecla do que foi o período autoritário, do que foi a ditadura. Mas, para além disso, eu retomo o que eu falei há pouco, né? A gente está vivendo um ciclo de extrema-direita e esse discurso, por mais que haja educação, né? Por mais que haja tentativa de conscientização, esse discurso de extrema-direita, ele se alimenta do negacionismo e do anti-esquerdismo. Então, vai ter um grupo aí que vai ficar completamente imune a qualquer iniciativa de conscientização, de educação, porque está dentro desse grupo de extrema-direita que agora cresce, né? Está em alta, a gente está num ciclo de extrema-direita. E eu vou puxar aqui o assunto, porque uma das coisas que eu quis entender é a origem dessa nossa veia autoritária, militarista, verde e amarela, né? Quando a gente via aqueles condenados pedindo intervenção militar no dia 8. Cadê o exército? Chama o exército. Né? Uma das coisas que a gente precisa entender é de onde é que vem isso, né? Mesmo com tudo que a gente viveu durante o período militar, durante a ditadura, ainda tem gente que relativiza e eu procurei o professor Leonardo Sá, do curso de Ciências Sociais da UFC, ele também é do Laboratório de Estudos da Violência, né, para tentar entender essa nossa origem militarista autoritária na sociedade brasileira, né? E aí, uma coisa que ele fala é que, primeiro, o Estado, do ponto de vista histórico e estrutural, ele é um Estado militarista e policialesco, né? Exército e polícia são instituições estruturantes do Estado moderno. Esse é um ponto. A partir de determinado momento, né, histórico, cria-se um processo de constitucionalização de leis, né, de legislatura para controlar de modo político, jurídico, institucional essas nossas tendências militaristas, para regular, né, essas tendências do próprio Estado, né, militaristas do próprio Estado. Esse é um ponto. Mas uma coisa que ele fala muito importante também é que o militarismo é uma ideologia que defende a ideia de que a sociedade precisa se reger pelas ideias do mundo militar, né? Como se a sociedade pudesse ser um grande quartel, né? Regida por ordem, hierarquia, disciplina, né? Esse sonho militarista, né? De que os militares podem criar uma ordem social, salvar a sociedade do caos. Oh, Deus! Pois é, e é o que ele chama de mito da ordem, né? Como ele vai explicar agora melhor o professor Leonardo. Vamos ouvi-lo? Pode-se afirmar que o militarismo é um mito de ordem, e que esse mito ele é manipulado politicamente para interesses que são particularistas, né?
É um mito que envolve um desejo coletivo de ordem e que isso vira um aspecto a ser manipulado no campo político usando esse mito. Mas o desejo dessa ordem, que é um mito, né? Porque a sociedade moderna é uma sociedade do conflito, é uma sociedade que envolve a negociação e o conflito. Essa ordem, então, ela não tem como ser imposta de modo autoritário, então isso é um mito. Mas o fato de que grandes setores, né, segmentos da população acreditam nisso, acaba gerando efeitos que reforçam esse mito. E aí os segmentos que se apoiam na manipulação disso conseguem capitalizar politicamente esse mito de ordem. Então o militarismo acaba sendo esse esse motivo, né? Esse motivo de disputa que envolve conflitos em torno ah, do poder, em torno do exercício do poder. É interessante puxar essa coisa do militarismo para além de ser só uma, sei lá, essa figura das Forças Armadas como instituição, mas como ideologia. Achei muito interessante ele puxar dessa forma, porque é algo que, de fato, atravessa a nossa história. Então, a gente tem os militares como salvadores da pátria ali, nos libertando do império, né? Eles, em determinados momentos, têm sempre uma coisa assim, mesmo na época do tenentismo, o Luiz Carlos Prestes ali, liderando as tropas, eles queriam também uma certa... Eles queriam fazer uma revolução, era mais progressista, sei lá, esquerdista, mas, ao mesmo tempo, eram militares querendo fazer isso, entendeu? Sempre tem os militares no meio. Não é assim em outros lugares, sabe? A gente tem essa característica de fato. E como falou o Leonardo, é mito porque eles construíram essa história, essa visão de que eles são incríveis, eles são superiores, eles são moralmente melhores e são mais inteligentes e são não sei o quê. E quando a gente vê na prática, por exemplo, o que se desenhou aí... É tudo ao contrário. É uma é uma panaceia, é uma pataquada. Eles são incompetentes, são burros. O que fez esse Mauro Cid? Gente, é assim, quando até a última rata dele aí de soltar um áudio criticando o Xandão e tudo mais, eu pensava, mas por que ele fez isso? O cara vai se lascar. Mas é burrice, não tem outro nome, é burrice. Burro, são todos burros. Eles são burros, são ignorantes, são assim, não entendem o contexto político nacional, não entendem, mas se acham nisso. Então, é um mito até para eles se acham superiores mesmo. E tem uma parcela da população que fica comprando isso. Mas engraçado que os militares tempo da ditadura militar, 64, 85, eram um pouco menos burros. Já acho, inclusive, que eles eram bem sabidos, tá entendendo? Tanto que conseguiram enganar mais tempo. Hoje, esses tapados e frouxo, ou bando de homem frouxo. Só desmaiando, só desmaiando. Pá! Qualquer coisa desmaia. Oh, aí, antigamente, os de antigamente, eles eram piores porque eles eram mais inteligentes. Era mais perigoso. Graças a Deus, eles serem burro. Porque naquele tempo eles conseguiam enganar. E não era como hoje, que eles se utilizam de quê? Dessas igrejas evangélicas neopentecostais para se manter. O recado deles vão para lá. Naquele tempo, os milicos da primeira ditadura, da ditadura de 64, já teve outra, que não era mais a primeira, né? Teve a do tempo do Getúlio Vargas, era mais assim, acho que tinha mais um pouco de leitura, mas realmente concordo totalmente com o Leonardo, com o Ruth, eles não tem nada que passa ideologia militar. Agora nós tudo dando continência para esse bando de tapado. Vamos para o Pois inferno. foi a segunda coisa que eu pedi para ele comentar, foi sobre essa desmistificação mesmo, né? Porque não passa de um mito, esse mito da ordem, essa ideologia, né? De achar que a sociedade pode ser um grande quartel regido por lei, ordem e disciplina. Ah, Maria, sem considerar que isso envolve muito autoritarismo. Mas o que eu pedi para ele comentar também é sobre o quão mítico de fato é isso, né? Porque o que a gente mais vê e tem visto são os militares envolvidos na quebra da ordem, né? Envolvidos no caos, na instauração de caos dentro da sociedade. E mais, e em corrupção, né? A gente está vendo a olhos nus, né, tantos esquemas de corrupção e de quebra da ordem envolvendo os setores militares. Vamos ouvir o que é que ele conta. A respeito da corrupção, pode-se usar o mesmo raciocínio que usamos a respeito do militarismo.
A corrupção, ela não é circunstancial, ela é um sistema. Ela faz parte do funcionamento do Estado moderno. Então, não existe nenhum Estado sem corrupção, sem um sistema de corrupção. Existe um sistema de corrupção no Brasil, na Alemanha, no Canadá, na China, no Japão. A diferença é o modo como a sociedade se organiza e luta contra esse sistema, elabora demandas a respeito desse sistema de corrupção, exige, né, exige fiscalização, controle, exige punição. Essa é a diferença. Aí isso vai resultar num modo diferente de cada instituição estatal se comportar. Mas o próprio fato da corrupção, ele não é um fato aleatório. Então, não há como afirmar que uma categoria que faz parte do Estado, ela não participe de alguma maneira do sistema de corrupção do Estado, seja qual for, né? Podem ser os militares, podem ser os professores, podem ser os políticos, enfim. Não há como você excluir a possibilidade dessa participação, porque é uma questão estrutural. Mas, assim, que houve corrupção durante a ditadura civil-militar e isso foi mascarado, né, foi escondido, isso aí é um fato, né? Ou seja, que os militares ligados à ditadura exploram essa ideia de que não houve corrupção e tal. Isso aí realmente é uma distorção que é feita justamente para criar essa mistificação de que os militares não são atravessados pela corrupção do Estado, que é uma característica do Estado, e não uma característica deste ou daquele ator social. Só comentar uma coisa, acho que para juntar o que o Leonardo falou com a fala da Ruth, porque eu também concordo tanto com a Ruth como com a Inês, que tem uma questão fundamental que é a educação. E a forma como a educação brasileira se estabeleceu tem uma herança muito pesada da época da ditadura militar. A gente teve, naquela época, a estrutura básica da educação brasileira tá ali, atrelada àquele momento, àquele período. Não mudou muita coisa desde então, sabe? E eu acho que é uma falência a não ter acesso a uma educação crítica quando a gente tinha oportunidade de ter tido uma base que era ali forjada no Paulo Freire, que é isso, uma educação crítica, uma educação com reflexão, com essa busca pela conscientização. Cara, isso seria tão transformador. Nossa sociedade ia ser outra. Agora, a gente não teve isso. A gente tem a educação da decoreba. E aí você tem. É fácil, mais fácil você continuar dizendo, não teve corrupção nos militares, tá vendo? Não tem nenhum caso. Quais foram os escândalos de corrupção? Não tem. Gente, não tem, porque eles realmente impediram que a gente soubesse. E isso continua sendo repetido, sabe? E aí a gente não ter essa consciência também de que a corrupção faz parte da estrutura de qualquer Estado. Tipo, você tem um Estado, você tem uma estrutura, você tem corrupção. Pode ter um grau maior, um grau menor. Você tem mais formas de combater isso ou não, sabe? Aqui no Brasil é engraçado, a gente... E o Leonardo falou também, né, que a esquerda realmente se recusa a falar do tema corrupção, e isso é péssimo. Mas, ao mesmo tempo, foi no governo Lula e no governo Dilma, principalmente na Dilma, que se estabeleceu a transparência. O portal da transparência, formas de combate à CGU, né, Corregedoria Geral da União, para ter um combate à corrupção. Só que isso foi apagado, não existiu. É uma coisa que ele falou em outro áudio, né, Camila? Sobre em que medida a esquerda erra e errou ao rejeitar o discurso anticorrupção, né? Ao se negar, ao evitar o tema, né? Ao tratar mesmo como um tabu, e como se realmente fosse um problema só da esquerda, né? Esse debate foi meio que perdido mesmo. A corrupção, ela não colou na direita. Hoje mesmo a gente vê todos esses escândalos envolvendo o Bolsonaro. Não se tem ainda, porque vai chegar. Óbvio que teve corrupção no governo Bolsonaro, óbvio, mas é um discurso que ainda cola só na esquerda e principalmente no PT, né? Principalmente no PT. E aí o Leonardo colocou isso, a gente está só comentando aqui de leve, para não fugir muito do assunto, é sobre em que medida a esquerda poderia ter aproveitado, né, alguns episódios para discutir mais seriamente o que é a corrupção e como algo que atravessa mesmo a estrutura do Estado. É isto. Acho que... E mais uma vez, né, não passa Inês? por aí. Ao evitar falar, agora, o Lula decidiu que não vai falar, não vai mencionar os 60 anos da ditadura e tudo mais, e tem muita gente criticando. Continua errando. Errando. Eu não sei que medo é esse. Eu não sei que, quando teve a abertura, 85, por que é que não se falou abertamente, por que é que não se mostrou? Se você der um Google, teve gente, teve
tivemos estudiosos, pesquisadores, que fizeram livros, que fizeram documentários com a corrupção desses militares. Por que é que isso não se escancarou? Por que não? Por que é que fica botando embaixo falando que medo é esse? Aí eu fico pensando, a própria esquerda alimenta esse mito, com medo desse. Sabe muito bem, pintar de branco, as calçadas, Meio fio, pintar, meio passar fio. cal no meio Pois fio. é. Sabe muito bem isso e passa. O que é que eles fazem na Amazônia, mulher? Tem os escândalos da Amazônia. Pelo amor de Deus, eu fico doente com a ideia. E vão errar de novo, estão errando de novo. Se esses corruptos desse desgoverno do Bolsonaro também não forem todos punidos, vai ser mais um erro. Mais um erro. O povo Pois é é assim, é uma visão errada, eu também acho. Uma visão equivocadíssima de que, não, temos que agora apaziguar tudo, ficar tudo bem, deixa, botar panos mornos, porque aí a coisa fica de boas. Não, não fica de boas. de boa, Não fica não. de boas. Não, Não. e olha a audácia, né? Eu li esses dias uma matéria, acho que foi da Folha, a manchete era assim: militares estão preparados para aceitar punição. Era assim: Forças Armadas estão preparadas para aceitar punição a ex-militares envolvidos no golpe. Estão preparados para aceitar. Meu amigo, que E só história é essa? ex-militares. E os Ex-militares. da ativa. Os da ativa não, está tendo uma negociação aí, né, para poupar, não vamos tensionar, vamos tentar distensionar a relação do governo com as Forças Armadas. Isso tem limite, né? Você já tem o Múcio aí, que é um cara que tenta fazer esse distensionamento, a gente já nem entende a presença dele ali, mas beleza, vamos lá, é alguém que pode ajudar a distensionar. Mas chegar ao ponto de anistiar, de deixar para lá militares da ativa envolvidos nessa história aí de golpe, gente, isso é um tiro no pé. Tá bem E pertinho de acontecer. aí os bonitinhos estamos preparados para aceitar punição a ex-militar. Para lá, rapaz. Pois vamos agora só falar um pouquinho do caso Marielle, porque essa semana que acabou, né, praticamente de completar 6 anos da morte da Marielle e do Anderson, que eles foram brutalmente assassinados lá no Rio de Janeiro, numa emboscada. O assassino, confesso agora, Rony Lessa, fez delação premiada e veio à tona agora os possíveis, né, os que devem ser os mandantes realmente do caso, e foram presos. Os dois figuras lá, dois figurões, né, da política carioca, o Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão, o Chiquinho Brazão sendo deputado federal, até agora há pouco tempo pelo União Brasil, agora está sem partido, o Domingos Brazão como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e o terceiro elemento preso, simplesmente o que era então chefe de polícia, da Polícia Civil, foi chefe da Delegacia de Homicídios, o tal do Rivaldo, cadê o sobrenome dele? Barbosa. Rivaldo Barbosa. E como uma figura que não só atrapalhou brutalmente as investigações, sentou em cima do caso, atrapalhou, assim, como ele ajudou a planejar o crime. Ele estava lá desde o começo, desde que o crime foi planejado, ele estava ali no meio. É uma história muito escabrosa. 6 anos depois, vira à tona dessa forma, principalmente esse sujeito, esse delegado que estava ali consolando a família, dizendo que ia resolver o caso e tudo mais. Agora também veio à tona que o cara recebia muita propina, o cara todo metido em esquemas múltiplos ali. E o tal do Rony Lessa, parece que a delação dele não foi só sobre o caso Marielle. Então ele está despejando ali um monte de coisa do escritório do crime do Rio de Janeiro, que o cara era um assassino profissional, né? É um assassino profissional. Então ele tem casos assim escabrosos, esse foi um dos. Mas aí, gente, qual foi o sentimento que vocês tiveram com esse novo capítulo do caso Marielle? Acha que agora está chegando mesmo no desfecho, ou ainda tem muita coisa pela frente? A Ebele tá com umas pulguinhas atrás da orelha, né, Ebele? Eu assim, claro, né? Ave Maria, eu fiquei assim, no domingo, eu fiquei em função desse assunto, passei o dia assistindo CNN, Globo News, internet, passei o dia assistindo. E eu fiquei com a sensação, duas sensações, de que apesar da fala do Lewandowski, né, do ministro da Justiça, dizer que o caso em relação aos mandantes está resolvido, eu ainda estou meio atônita e ainda tenho muitas dúvidas. Por exemplo, a motivação.
O inquérito da Polícia Federal, o relatório da Polícia Federal aponta que a motivação do crime, né, tem a ver com um projeto de lei lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, envolvendo questões imobiliárias em áreas de milícia. O PSOL, não só o PSOL, aliás, não só a Marielle, mas com toda a bancada do PSOL, foi contra esse projeto. Ainda assim, esse projeto foi aprovado com folga, né, apesar da resistência do PSOL, mas foi aprovado com folga. E essa está sendo a motivação apontada. No entanto, algumas falas, algumas entrevistas são dúbias, né? Eu acho que não foi o cara que deu a coletiva junto com Lewandowski, que é o diretor da Polícia Federal, se eu não me engano. Ele fala que não é causa única, teve várias causas, não se pode. Há todo um contexto. Qual é de fato a causa? Foi unicamente esse projeto? Eu ainda não me sinto plenamente convencida e contemplada com a explicação do relatório. Foi esse projeto? Mas peraí, foi um recado para toda a bancada? Por que a Marielle? Foram questões de gênero também, de misoginia, de raça. Então, eu acho que faltou amarrar mais. Para mim, precisaria amarrar melhor a explicação dessa motivação. Para mim, eu me sinto ainda com dúvidas, sabe? Outra questão. Não diz, O outro ponto é em relação à participação do Rivaldo Barbosa, né? Pelo que eu entendi, a polícia concluiu a participação dele, gente, e é muito bizarro. Você fica vendo assim as imagens dele falando logo após o crime, cara, você fica, como é que pode, cara? A que ponto a frieza, a falsidade, né? O cara ali prometendo com toda honra desvendar o crime, papapá, e está envolvido na arquitetura, né? Parece que teria partido dele a ideia de que não fosse um crime planejamento. cometido no caminho para a Câmara, para que não desse um ar de crime político. Fico ainda com uma dúvida, né? Não li os relatórios da PF, mas como é que se chegou de fato a ele? Foi a delação do Rony unicamente que levou ao envolvimento do Rivaldo Barbosa, ou tem mais prova de corroboração? Não ficou claro para mim. Eu queria ter mais clareza do que levou à confirmação do envolvimento dele no planejamento do crime. É fato que o Rony Lessa delatou. O Rony Lessa falou num monte de encontro lá dele, que teria ouvido dos Brasão, que o Rivaldo ia dar a carta branca, que ia garantir que a investigação não andasse. Mas, sabe, eu sinto lacunas, eu fico achando que tem algumas coisas que carecem de mais robustez e explicação, sabe? Não que esteja errado, não é isso. Mas é uma questão de se satisfazer com o que foi apontado. Eu acho assim, sabe, Evelyn, quando você fala, foi porque não aprovaram a lei e tal, aliás, aprovaram, mas a Marielle era contra e a bancadazinha do PSOL e tal. Isso aí eu acho que só era a gota d'água, porque ela já vinha, porque tem que se lembrar que Marielle foi 10 anos assessora do Freixo, tá entendendo? 10 anos. E a cara de pau de um desses brasão dizer que não conhecia ela. Se ele também, segundo consta, tinha planos de mandar matar o Freixo, eu já conhecia. A Marielle, inclusive, foi eleita vereadora por conta do trabalho dela. Ela trabalhou 10 anos com Marcelo Freixo. Tá entendendo? Ela não é só a questão de uma aprovação ou desaprovação ou ser contra uma um determinado ponto na legislação. Não, isso aí já vem um trabalho grande, é isso. Acredito, penso eu, que quando aquele delegado da Polícia Federal fala, ou outra pessoa fala, pensa que o resto do Brasil todo conhece a máfia do Rio de Janeiro. Nós não conhecemos, né? Então, por isso que sente essa lacuna. Acho que o povo de lá, talvez a imprensa de lá, a imprensa carioca, esteja, não sinta falta. Nós, o resto do Brasil, sente que ninguém conhece como é o esquema miliciano lá. Tá entendendo? Eu acho que também falta Mas isso, tu, falta mas tu, explicar com mais clareza. Dizer isso, olha, não foi só por isso, não. A Marielle fazia isso, fazia aquilo. Tu tá entendendo? pois Eu, é essa amarração que eu acho que está carecendo, entendeu? falta. E também É sei que essa amarração. dizer, por exemplo, que o que é conselheiro do Tribunal de Contas, rapaz, como é que a pessoa é conselheiro do Tribunal de Contas, que você tem que ter sua ficha limpa, o homem tinha até crime,
Já matou uma pessoa. pelas costas. E ele disse, matei legítima defesa. Como é que tu é legítima defesa se tu dá um tiro pelas costas do cabra? Nada, Diz que ele era um bandido. Ele era um é bandido. bizarro. Menina, e Aí todo até. mundo decepcionado. Por que é que não está nada ligado ao família Bolsonaro? Foi no meu modo de entender, indiretamente está. Família Bolsonaro homenageou uns 16 policiais militares envolvidos em crime organizado. Já condecoraram miliciano, se lembra, não? Já foi condecorado aquele Adriano Nóbrega que mandaram Não, matar. mulher, Maria, eles são o zero e vezero em dar medalha para miliciano e Pois familiar de é. miliciano. É O entrega, Adriano da medalha. Nóbrega, aquele que mandaram matar, apagar ele lá no interior da Bahia, ele era chefe do escritório do crime. Ele era herói. Diz que tem um tio da Micheque, também já foi preso por envolvimento com milícia. Tiveram lucros com o negócio desses imóveis ilegais, tudo. Eu acho que tem tudo a ver. É, a E o questão. Rony Lessa era apenas um policial e morava num condomínio de luxo, não era vizinho do Cramunhão, condomíniozão de luxo, que era um chibado, não era? Mas também ganhava bem para mandar matar o povo. Eu acho que essa questão que a Abby coloca de trazer os elementos com mais clareza é importante, de fato, porque Mas assim, é só o começo, gente. Esses caras são muito poderosos. E É só o agora vai começo, para o claro. Ministério Público vai fazer a denúncia, aí vai para a Justiça. Você vê lá, o pessoal, mesmo da esquerda, todo mundo cheio de dedos, para falar, não, tem que ver se é isso mesmo, botando assim, tentando botar panos mornos. Até a nossa gravação, o prefeito do Rio, o governador, não tinha se manifestado. Assim, um negócio bem assim, tipo, não vou mexer nisso, espera mais um pouquinho para ver no que vai dar. É bem Camila, é tu uma, é uma ficou com estratégia. essa. É isso, tá? Todo mundo ficou com essa sensação de que ainda tem coisa para vai aparecer. aparecer. Quando você vê, quando eu vi a fala toda segura do Lewandowski, que esse caso está resolvido. Não, amor, não está resolvido, não. Tem muita coisa para aparecer, tem muita coisa para esclarecer. Esses caras vão ser chamados à delação. Eu estava lendo que eles vão usar até a teoria dos jogos, que é uma teoria da matemática, né? Para incentivar, digamos assim, que delatem. Que vai cada um para uma penitenciária diferente e eles vão ficar sem saber, né, vão ficar sem ter contato com um com o outro, obviamente, não vão saber quem já delatou, quem vai delatar, quem não vai, e a polícia vai tentar arrancar deles mais informações, porque tem coisa ainda para ser explicada. E tu falando isso aí, Camila, porque tá todo mundo meio assim, é porque essa é É, a sensação de que todos os fios não foram amarrados ainda. é. E para dar em nada, para dar impunidade, é daqui para ali, se não tomar cuidado, sabe? Então, de fato, tem que ter investigação, tem que ter. Assim, tem que ter assim, tudo muito bem amarradinho, mas muito bem amarradinho, porque a gente está falando de gente poderosíssima. E é aquela história, não é nem o poder paralelo, é o poder de fato, o poder real É do Rio de Janeiro. institucionalizado no Rio de Janeiro. Institucionalizado. É isso. É isso. A gente está Impressionante. falando de chefe de Gente, polícia, a gente está falando de conselheiro de tribunal, de deputado federal, É. a gente está falando dessas figuras, está falando de gente assim, isso. de criminosozinho assim, né? Não é nem o pessoal lá Não. do jogo do É bicho, não. ladrão de galinha, não, rapaz. Não é ladrão de galinha, não. É a cúpula do Rio de Janeiro. É. É institucionalizado. As nossas instituições, tudo bem, todos os estados têm podridão, tem corrupção, né? Mas o Rio de Janeiro é campeão, é pós-docto nisso. É. É simplesmente o suprassumo. Quantos governadores presos naquele estado, meu povo? Se lembra aí? Oxi. Eu não canso de me surpreender toda vida, assim, é a minha associação imediata com o Tropa de Elite. Até a estética, sabe, dos personagens é parecida. Demais. Realmente, o filme, ele retrata muito bem. Até o menino Domingos Brazão é a cara daquele ator lá que faz o miliciano no Tropa de Elite. É Do 2, né? É o impressionante. Tropa 2. É o O Tropa dois, o 2. É o dois, o 2. dois. É Mas o Tropa impressionante. 2, com certeza, se inspirou. Bora ver ali um ator parecido com o Brasão, bandidão. Pode ser. É, Ao pode contrário, ser, porque é não. muito parecido. Eu vou até pegar o nome dele aqui. É a arte imita a vida. A time da vida. Pois, há pedidos. Então, eu estava ausente porque fui dar um pulinho lá em Portugal nas minhas férias, e aí há pedidos, especialmente aí do Raiângelo, que está morando lá no Algarve, falou assim: vocês têm que falar do que está acontecendo em Portugal, o resultado das eleições, esse fortalecimento da extrema-direita. Aí vamos só trazer ligeiro aqui algumas impressões, porque de fato Portugal agora está
acabou, né? Basicamente, chegou ao fim aí, foram quase 9 anos, foram 8 anos e tanto de governo do PS agora, do Partido Socialista, que era liderado pelo Antônio Costa. Ele primeiro se elegeu no finalzinho de 2015, com ali o apoio do grupo do Bloco de Esquerda, que é o pessoal de lá, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa analogia. O PS é o PT e o Bloco é o PSOL. Então, ele se juntou na época com o Bloco e o PCP, o Partido Comunista de Portugal, e fizeram um governo a partir de 2015. Depois, essa que era a Geringonça. A Geringonça se desfez depois, quando o PS conseguiu se eleger na segunda eleição sozinho, tinha a quantidade suficiente de deputados para montar um governo, sem precisar dos outros. E agora a direita ganhou. Não foi o Chega é o partido da extrema-direitona lá, são os bolsonaristas de lá, que inclusive tem características muito interessantes, né? Tem até brasileiro que se elegeu pelo Chega, o cara anti-imigrante, o brasileiro anti-imigrante. É um negócio assim, nossa, é o combo completo. O partido que ganhou lá, que na verdade é uma coligação, né? Uma junção de 2 partidos, é a Aliança Democrática, que é esse partido de direita, deve montar governo, né? Lá é diferente, porque é tipo quase um parlamentarismo, né? Eles chamam de presidencialismo ou semipresidencialismo, mas porque tem o presidente eleito e tudo, mas tem o primeiro-ministro formado a partir da eleição para o Congresso. Então, essa eleição foi do Congresso. E eles têm que apresentar uma quantidade suficiente de congressistas para formar governo, para conseguir, inclusive, aprovar o orçamento, conseguir fazer tudo para frente. Se não, tem que chamar novas eleições. Então, a direita vai tentar fazer isso. E o grande fiel da balança aí é o Chega. Se o Chega for chamado para montar o governo junto da AD, vai ser um governo, eles vão conseguir ter a maioria. Se não, a AD não consegue ter maioria absoluta, e aí vai ficar dependendo sempre do Chega ali também para aprovar o que tiver para aprovar. Tá bem complicado, mas assim, só dando a impressão de quem passou por lá agora, eu morei lá 4 anos, estava mais de 4 anos sem voltar lá, e agora com essa novidade aí da direitona, né? Tem um incômodo muito grande com o governo do PS, né, com o que aconteceu, por causa assim, é uma crise financeira para as pessoas, os moradores de lá. As pessoas estão pagando aluguel muito caro, a alimentação está muito mais cara. Está tudo pior nesse sentido, sabe, de estilo de vida. E o PS não apresentou soluções. Esse foi o caso. E agora eles estão apostando na direita. Mas estamos aí às vésperas do 25 de abril, que foi a data do fim da ditadura salazarista, com uma possibilidade aí de um aumento do crescimento da direitona lá, pesadíssimo, que é uma figura chamada André Ventura, que, pelo amor de Deus, gente, vocês têm que assistir. Assim, ele é mais perigoso que o Bolsonaro porque ele é mais inteligente. Esse também, como diz a Inês, assim, com a pessoa mais inteligente é mais complicado. É mais perigoso, Mais inteligente, você está sendo muito bom com o Bolsonaro. Ele é inteligente. Se fosse para empregar o mais, era porque o Bolsonaro era inteligente. Sim, não, mas é porque né? o André Ventura não é necessariamente inteligente, mas ele é mais do que o Bolsonaro. Menos burro. Pronto. Gente, falar em menos burro, tem que lembrar, né, que ontem uma nova informação que pode vir, já está gerando pressão para que o Supremo haja, que foi o bonitinho do Bolsonaro, depois que teve lá o passaporte apreendido, ir bater na porta da embaixada húngara em Brasília, para já começar, né, a fugir. Não, vou me resguardar aqui. Para quem não sabe, a Hungria tem um governo de extrema direita, né, que é o Viktor Orbán. E aí ele foi lá, passou 2 noites com medo de ser preso, o desgraça, com medo de ser preso, foi bater na porta da embaixada, em tempo de o Xandão mandar prender ele por evasão, né, por fuga. Pois Mas é isso. disse Aí, que foi para lá para conversar com os amigos, porque na certa a casa dele está sem internet, né? Com toda certeza, né? Aí ele não podia fazer ligação, não podia, né, mandar um zap. Aí ele foi usar o Wi-Fi da embaixada, foi usar o Wi-Fi da embaixada. E passar 2 noites lá, porque, enfim. E talvez ar-condicionado, né? Não tivesse bom na casa dele. Aí ele foi para lá.
Pois já está a pressão, já está a pressão para o Xandão mandar prender, esteja preso, porque diz que o risco de fuga dele, né? O plano de fuga pode estar sendo traçado. Ai, Jesus, vamos ver, vamos ver. Ah, Porque é tudo que o Bolsonaro, assim, também, para ele vai ser uma salvação. Se ele for preso, para ele é uma coisa boa, né? É aquilo, vai virar mais, fugindo da vítimas palavra aqui, fazem de vítima. vítima. O gado vai ficar alegre demais, Pois é. chorando, gritando. Não, é o mito, né? Ele não é o mito? Então, é para ficar mais mito ainda. O mito perseguido, o mito que foi preso, o mito que foi calado. Se eu fosse Então, Xandão, a aposta narrativa é toda essa. Tudo que eles estão querendo fazer é apostar mesmo na narrativa da perseguição. Os áudios vazados, entre aspas, ninguém sabe qual é a origem daquele áudio ainda, né? Do Mauro Cid, dizendo, né, que foi coagido a falar coisas que nem sabia, papapá. Todo o investimento deles é na narrativa da perseguição da e do vitimização. abuso da justiça, da vitimização. Então, E outra coisa, aquele áudio que só fala um lado, né? Outra pessoa não fala. É engraçado, eu achei tão interessante. Essas desculpas que estão dando agora. Mesmo que o outro que pegou na bunda da moça, não, eu peguei na bunda dela que eu pensei que era uma íntima, uma conhecida minha. E assim, a gente cumprimenta gente, o povo agora, metendo a mão na bunda. Ah, ai. Não, essa história aí é outra, né, Inês? Que você mencionou, que aí todo mundo que está nos ouvindo com certeza viu essa história absurda que aconteceu aqui em Fortaleza. O sujeitinho que passou a mão na bunda de uma mulher uma desconhecida, uma pessoa que estava no elevador com ele, o cara foi lá e tal, e ela botou a boca no trombone, ainda bem, mas com certeza passando por muita, assim, aquela humilhação, né, que a mulher sente. A gente sente humilhação. Aquele sentimento de incapacidade, de ser destruída por alguém se sentir no direito de passar a mão nas partes íntimas. É uma coisa bizarra. Mas ela botou a boca no trombone e o cara com essa conversinha aí. E, claro, né, que tinha que estar no. Ele pensou que era. Como é que ele pensou que era cochilo? Se ele entrou no elevador, não olhou, ela estava com o celular, ele nem olhou para a dela. Quando foi na saída, ele enfiou a mão. Safado. Mas vai Léo, ser preso, não, ele é do High Society. não, e eu fico só imaginando a cara da mulher, da esposa desse sujeito, Vendo? vem dessa estratégia da defesa, de dizer que ele achou que era uma mulher com quem Era ele tinha conhecida. intimidade. Eu fiquei, A mina nutricionista que levou a mãozada, bem nova, né, Larissa? E a esposa dele também é nutricionista. É nutricionista, a mulher dele. Mas deixa para lá que a pobre não tem nada a ver com isso, né? Bora pro nosso discunhã. Bora para o momento do desabafo. Bora para o momento do recadinho, que é o momento discunhã. Vamos lá, Inês Aparecida, tá cheia de Mas, discunhã. como tenho três discunhã, eu vou resumir. Assim, não vou ficar conversando demais, não, certo? Lá vai. Primeiro, é reclamação que a gente está recebendo direto, recebendo tudo quanto é nossas redes sociais, e eu recebendo também na minha privada, é propaganda da prefeitura no aplicativo Mais Saúde Fortaleza. É um aplicativo que você vê se tem vacina, papapá, tem lá seus registros de vacina. Quando a pessoa vê, pum, uma notificação, propaganda da prefeitura. Você já viu que a prefeitura fez isso? Você viu que a prefeitura... Pois é, atenção TRE, de olho nesse aplicativo Mais Saúde Fortaleza, que o prefeito está fazendo, Não, fazendo propaganda. Inês, só complementando, não é nem a prefeitura fez, é o Sarto fez. É o Tá? Sarto Sarto. fez isso, Bota o Sarto nome fez do aquilo. Sarto. Sarto, isso. Aí, TRE, vai dizer que tu não vê não, né? A outra, diz Cunhã, é a decepção dos servidores públicos estaduais com o aumento que o Elmano deu. Com aumentozinho merreca, e ainda mais que não respeitou a data base do aumento, que é janeiro. Vai dar a partir de julho, sem retroativo. Os professores da rede estadual de ensino estão porra aqui, e eu recebi o recado, não é só o professor estadual, não. Os professores das universidades estaduais também estão porra aqui com o governador Elmano. E terceira coisa é a demora da Secultifor, que é a Secretaria de Cultura de Fortaleza, em pagar os artistas locais. Até a sexta-feira da semana passada, vocês estão ouvindo na terça, não tinha pago o pessoal que participou do carnaval, os locais. Agora, duvido que a Maria Rita, o Crioulo, seja lá quem for, que levou cheixo, levou não. Aí, depois de muita gritaria, muita reclamação, muita denúncia,
resolveram pagar, acho que pagaram quase 80% ou 90% dos artistas locais. Que diabo é isso? Desde o do carnaval em fevereiro, e agora que vai receber dinheiro, se humilhando, como diz um amigo meu que estava nessa turma aí que não recebia dinheiro. Isso é um absurdo, Security For. Isso é um absurdo. E também tem a reclamação dos pessoal das quadrilhas, não é quadrilha de bandido, quadrilha junina. É contra o edital da Secult do Estado. A Secult do Estado que não está. Eles, inclusive, estão querendo não fazer São João. Pronto, tá aí 3 dias Cunhã. Eita, diabo. É muita crise. E tu, Ebele Rebouças? Diz, Mulher, Cunha. em primeiro lugar, eu vou subscrever tudinho os descunhãs da Inês. Também recebi, também fiquei revoltada com os comentários que eu vi de colegas nossos, artistas, reclamando que não tinham recebido ainda o dinheiro do carnaval. Putz grila. E assim, o pessoal fala, meu irmão, a gente faz o carnaval porque realmente a gente luta pelo carnaval de Fortaleza, porque vale a pena, porque toda vida essa humilhação, toda vida essa demora em pagar é bizarro. Também recebi no meu inbox reclamação de servidor estadual, indignado com esse percentual, não é nem um percentual de reajuste, né, que foi oferecido, é o fato de ter botado só a partir de julho. Aí esse valor se dilui, né? Não atende às perdas salariais que tiveram. Enfim, estou subscrevendo e vou adicionar aqui um descunhã, gente, que é a greve dos servidores técnico-administrativos em educação, categoria da qual eu faço parte, né? Os TAI federais, que estão em greve desde o dia 15 de março. Mais de 50 instituições federais de ensino aderiram a essa greve. Muita gente não entende, não sabe os motivos, e eu acho que a primeira coisa a falar assim, não é uma greve contra o governo, né? É uma greve a favor de melhorias, é uma greve por melhorias de uma categoria que, sinceramente, assim, é dado, isso é fato. A categoria dos técnico-administrativos em educação no governo federal é a pior carreira do Serviço Público Federal, é a pior. O plano de cargos de carreira, plano de cargos e carreiras, tem 19 anos, está super defasado, tem os piores salários do Serviço Público Federal, tipo assim, salário base de R$ 2.000, sabe? Tem umas coisas assim baixíssimas. Tem um índice altíssimo de evasão de carreira. Tipo assim, a cada 4 concursados, 3 desistem e deixam o cargo nos primeiros 5 anos de funcionalismo, nessa categoria de técnicos em educação. Então, é uma categoria que precisa ser olhada. É muita gente, de fato, é muita gente. E o governo, inclusive, alega isso, né? O impacto é maior, porque realmente há muito servidor. Mas, assim, tem várias injustiças. Foi feita uma consulta pública, né? Que é o Brasil Participativo, que o governo fez, e prometeu implementar as carreiras das 5 propostas mais bem votadas. A nossa categoria ficou em terceiro lugar. E mesmo assim, a gente não teve um retorno positivo do governo. Outras carreiras entraram na nossa frente, tiveram bons acordos, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a galera passou na frente. Então, assim, a gente está com perdas salariais há muito tempo. E esse é o momento, né, de lutar. Infelizmente, a gente passou por 4 anos, e aí é uma discussão que está sendo feita, dentro da categoria, inclusive, a gente passou 4 anos de governo Bolsonaro em que o nosso destino era acabar. Eles queriam acabar com as universidades. A gente perderia o pouco que tivesse, se tivesse, não tinha espaço para diálogo, não tinha nada, nenhum canal aberto. Não tinha, não tinha. E a intenção daquela galera era acabar mesmo com o serviço público, com as universidades, vocês lembram? Então, o momento para a discussão é agora. A gente espera que seja uma greve curta, né, e forte. E é isso, assim, quem puder acompanhar, entender melhor os motivos para apoiar a greve, fica aqui o meu convite. Pois eu também vou nessa questão da greve dos tais, tanto para prestar minha solidariedade. Eu sou docente, né, trabalho na universidade como docente, mas no fim das contas todos somos servidores e temos que estar solidários à luta, né? E eu acho que vale também, Evelyn, falar que a proposta do governo para esse ano é reajuste zero. Aí o governo Não. federal tá querendo propor assim aumento de penduricalhos. Mas os penduricalhos, o auxílio refeição, alimentação, auxílio saúde, que hoje são bem baixos mesmo, são muito baixos. Reajustar isso como se fosse um aumento salarial, mas isso não impacta depois
no salário mesmo, no salário base para fins de aposentadoria para tudo. Então, assim, não é o certo, não é certo, não é certo. E os tais têm realmente que colocar isso para frente, tem que botar assim. E é isso, a gente apoiou esse governo que foi eleito, enfim, estava ali, era Lula, Bolsonaro, a maioria dos servidores públicos apoiaram claramente Lula. E esperava, pelo menos, ter algum nível de diálogo, de abertura. E, pelo que se sabe, o diálogo foi muito fraco. Está muito ruim mesmo. Por isso que se Foram chegou à greve. 9 meses de tentativa, né, de pelo menos uma resposta do governo em relação à reestruturação da carreira, que é a principal reivindicação. Não houve resposta, foi ignorada a proposta e a gente espera que agora a coisa ande, né? Porque eu acho engraçado. O Camilo Santana vem né? O pessoal não dialoga. Peraí, quem é que não está dialogando? Sabe? Do lado dos servidores está tentando. O problema está sendo o outro lado da mesa. E, de fato, outras categorias conseguiram, inclusive categorias que estavam ali coladinhas do Bolsonaro e tudo, né? E não é desmerecendo, sem desmerecer, todo mundo merece, eu acho que é isso, a gente tem que sentar e todo mundo tem que melhorar a sua carreira e tudo mais, eu acho que faz parte. O que move o Brasil para frente, o que mantém o país funcionando, grande parte é o serviço público federal. E os municipais, lógico. Né? O serviço público é fundamental, gente. Acaba com isso, acaba com tudo. Sabe? Então, é isso. É solidariedade, é apontar que é real a reivindicação, que não é por brincadeira, não é por besteira, não é mimimi, não, é sério. Tem que acontecer. E os docentes estão no caminho também, estão discutindo isso e talvez vá ter que chegar a esse ponto. E a gente espera que não, que o governo reabra negociações, assim, avance nas negociações para evitar que isso aconteça, porque é muito ruim. Qualquer greve é muito ruim, mas se não tiver outro jeito, é o jeito. Vamos aos cheiros! Cheiros. Eu tenho cheiros. Pois dê logo seu cheiro, minha filha. Inclusive, eu tenho cheiros de Portugal, gente, olha aí. Vai logo, então daí, de graça mesmo. Que o povo, o povo me encontrando, e é engraçadíssimo, o pessoal... Minha gente, pelo amor de Deus, né? Como diz a Inês, a gente tá com dificuldade, a gente queria fazer pelo menos no Cariri, imagina em Portugal, né? Mas tem um bocado de gente lá que escuta a gente. É engraçado, assim, é muito legal mesmo. Eu vou começar, pela Aline, que ela atua no serviço social, e é a amigona da Evilene, mulher do Dilson, meu amigo. A Evilene também minha amiga. Eu não conheço a Aline, mas, cheiro pra ti. Diz que ela vai ficar super feliz com esse cheiro. Manda um cheiro também, Inês, pra Aline. Aline, um cheiro para você, minha filha. Estou mandando daqui uma cerveja gelada para você, uma dose de cachaça. Pronto. E aí, outra que ficou doida, que me encontrou, falou assim, meu Deus, foi a Luziane, não é Luiziane, não é a loura, ela é morena, é a Luziane, e diz que é a nossa maior fã em Portugal, que assim, todos os indicadores, assim, Portugal é ela que escuta, ela sabe tudo, e é casada com o Daniel, que também nos escuta de vez em quando, mas os dois cearenses, beijo para vocês. O Raiângelo, que está agora no Algarve também, e pediu pauta aí para a gente, também deixa o cheiro. A Angélica Feitosa, jornalista, Deoclésio Castro, os dois estão lá pelo Porto, eu não consegui encontrar com eles, que eu passei super ligeiro por lá, mas quero deixar um cheiro enorme para vocês, viu? Um beijo grande. E continuem nos escutando. De repente, uma hora dá certo a gente ir fazer um especial das Cunhãs, vai saber, né? Em Portugal, sim. Ia Bora ser fazer bom. primeiro no Cariri, né, em Juazeiro, depois a gente vai falar. Ai, seria muito legal as cunhãs versão as raparigas, ó. Ia ser muito tudo as raparigas. As raparigas de Portugal. Ai, seria tudo. Comendo uns bacalhaus. Uns azeitoninhos de lá. Manda, Inês Aparecida, seus cheiros. Criatura, meus cheiros eu vou assinar embaixo. Os seus, e tem um bocado de cheiro aqui para os nossos assinantes, criatura, todos, que a gente está devendo ficou devendo, né, a episódio este, mas vamos compensar com sorteio de canecas lindíssimas, né? Mas é porque realmente, até eu já expliquei, porque que a gente não fez episódio extra, principalmente por causa da ocupação de vocês. Mas eu quero mandar cheiro para Wesley Pinheiro Queiroz, Isis Soares, Marcelo Bloch, Rogério Silva,
Micaele Jucá, eita, Jean Batista Brito, um monte de gente. Léo Souza, Taro Cilício Lima, Alisson Santiago, Iargo Nigéria e Sam Alcântara, que ele é psicanalista, pode ser até quem precisa dele, né? Sempre é bom termos ouvintes psicanalistas. Eu adoro saber que a gente tem ouvinte psiquiatra, psicanalista, psicólogo, acho ótimo, é bom ter esses contatos. É, Advogado, psicanalista, que mais? é, Médico. Eu tenho cheiro também, viu? Manda, Evelyn. Cheiritos para Isadora Catunda, aniversariante da semana, cunhazete Poxa, queridíssima, da família do meu cônjuge. Mandar um cheiro também para Elaine Teixeira, que é do grupo Tais na Luta, e para toda a galera do Tais na Luta, que é uma galera massa. Pense numa moçada assim, sabe? Que está mobilizando, que é inteligente na estratégia, que é assertiva. Então, em nome de Elaine, um beijo para todo mundo do Tais na Luta. E para todo mundo que está envolvido mesmo assim na linha de frente desse movimento grevista dos tais. E vou, gente, é um cheiro pro pessoal do Grupo Ágora, lá na Faculdade de Direito. É um cheiro com uma dica, certo? Espalhem essa notícia. Eles estão com inscrições abertas para o projeto Flor do Mandacaru, que é voltado para mulheres candidatas das eleições desse ano. Mulher candidata que quer participar, receber capacitação em educação política e eleitoral, certo? Se inscreva nesse projeto Flor do Mandacaru, é gratuito, híbrido, né, predominantemente virtual, e as inscrições, para se você quiser saber mais, é só ir lá no Instagram do grupo, é Grupo Ágora, agora, né, Grupo Agora UFC, @Grupo Ágora UFC. Então tem lá as informações e fica essa dica, achei muito legal, para mulheres candidatas. Maravilha. pronto, Pronto, chegamos ao fim de mais um episódio. A gente ia fazer um episódio só sobre ditadura militar, mas acabou acontecendo tanta coisa que a gente decidiu trazer esses outros temas e pronto. Aí ficou grandão, mas é a vida, gente, porque, enfim, temos que Ainda falar, né? tinha era assunto que a gente podia ter passado mais tempo O aqui. PT, em pé de guerra, Debatendo. continua, né? achar longo, assiste fracionado, né? Tem, Hoje, depois lava o banheiro, tá? Aí vai escutando. Vai é pra bom. academia. É o jeito. Pois, É. gente, se cuidem, boa semana e até a próxima terça. Cheiro, Cheiro. tchau.